1206, Gengis Khan, originalmente conhecido como Temujin, foi proclamado líder supremo dos mongóis, em um Kurultai, uma assembleia de líderes tribais. Essa unificação das tribos mongóis sob um único líder foi crucial para a fundação do Império Mongol. Gengis Khan era um líder carismático e visionário. Ele estabeleceu leis e códigos para governar seu povo, além de reorganizar o exército mongol, criando unidades militares disciplinadas e eficientes. Após consolidar seu poder entre as tribos mongóis, Gengis Khan lançou uma série de campanhas militares para expandir o império. Sua primeira conquista significativa foi a subjugação das tribos mongóis vizinhas, como os tártaros, merquitas e naimanos. Em seguida, os exércitos mongóis avançaram pela Ásia Central, conquistando territórios e importantes cidades-estado, como Bukhara e Samarcanda. Gengis Khan desenvolveu táticas militares inovadoras, como o uso de arqueiros montados e cavalaria pesada, que contribuíram para o sucesso das campanhas mongóis. A conquista da China pelo Império Mongol foi um marco importante. Sob o comando de Gengis Khan, e posteriormente, de seu neto Kublai Khan, os mongóis invadiram a China Jin, e estabeleceram o Kanato de Yuan em 1279. Kublai Khan se tornou o imperador da China, e adotou políticas de governo eficientes, implementando reformas administrativas, e promovendo o comércio e a cultura. A conquista da China fortaleceu ainda mais o Império Mongol, e lhe conferiu uma influência significativa no cenário mundial. Os mongóis, liderados por líderes como Lagu Khan e Timur Khan, lançaram campanhas militares na Ásia Ocidental, invadindo a Pérsia, o Oriente Médio e partes da Europa Oriental. A conquista da Pérsia resultou na formação do Kanato de Ilkhan, enquanto a invasão do Oriente Médio trouxe a queda do Califado Abássida e o estabelecimento da Horda Dourada. Essas campanhas expandiram ainda mais o império e demonstraram a eficácia militar dos mongóis. A Horda Dourada mongol governou vastas áreas da Rússia e partes da Europa Oriental, exercendo influência e controle sobre essas regiões. Os mongóis impuseram tributos e governaram através de príncipes locais, mantendo um sistema de governo indireto, conhecido como domínio da Horda. A expansão na Rússia e Europa Oriental trouxe prosperidade econômica e estabeleceu rotas comerciais que ligavam o Império Mongol a essas regiões. O Império Mongol era conhecido por sua política de tolerância religiosa. Embora os mongóis seguissem uma forma de xamanismo, Gengis Khan reconheceu e respeitou as diversas crenças religiosas de seus súditos. Os mongóis permitiam que os povos conquistados praticassem livremente suas religiões, o que contribuiu para a estabilidade do império. Essa política evitou conflitos religiosos. Além disso, a liberdade religiosa promoveu o comércio e o intercâmbio cultural ao longo das rotas comerciais do império. Gengis Khan estabeleceu um sistema administrativo e legal para governar o vasto império. Ele criou um código de leis chamado Ixazai, que governava desde questões civis até crimes e punições. O império era dividido em várias províncias administrativas, chamadas ulus. Cada ulus era governado por um membro da família de Gengis Khan ou um nobre de confiança. Essa estrutura administrativa centralizada permitia que o império mantivesse o controle eficiente sobre suas vastas terras e populações. O controle mongol sobre a Rota da Seda foi um dos aspectos mais importantes do império. A Rota da Seda era uma rede de rotas comerciais que ligava a Ásia, a Europa e o Oriente Médio, e os mongóis garantiram sua segurança e proteção. Através da Rota da Seda, mercadorias como seda, especiarias, porcelanas, metais preciosos e tecnologias eram transportadas e trocadas. O comércio ao longo da Rota da Seda trouxe riqueza e prosperidade para o império, além de facilitar o intercâmbio cultural entre as civilizações ao longo dessas rotas. Após a morte de Gengis Khan, o império começou a enfrentar desafios.
A sucessão de líderes e disputas internas enfraqueceram a unidade do império. As tensões entre os herdeiros de Gengis Khan, bem como as pressões externas, como a resistência local e a invasão de outras potências, contribuíram para o declínio do império. Ao longo do século XIV, o império se fragmentou em vários kanatos independentes, cada um governado por um descendente de Gengis Khan. O Kanato de Chagatai foi um dos principais kanatos, formados após o declínio do Império Mongol. Foi nomeado em homenagem a Chagatai, filho de Gengis Khan. O Kanato de Chagatai abrangia a Ásia Central, incluindo regiões como Transoxiana e a bacia do rio Amudarya. Embora tenha se tornado um estado independente, o Kanato manteve influência cultural mongol e continuou a exercer controle sobre as rotas comerciais e as populações locais. Os governantes do Kanato de Chagatai estabeleceram sua capital em cidades como Samarcanda e Kasgar, que se tornaram importantes centros culturais e comerciais. O Kanato de Ilkhan foi outro dos principais kanatos formados após o declínio do Império Mongol. Ele foi estabelecido por Hulagu Khan, neto de Gengis Khan, e abrangeu grande parte da Pérsia, bem como partes do Oriente Médio, incluindo o Iraque, o Irã e o Azerbaijão. Os governantes do Kanato de Ilkhan adotaram a cultura e a administração persas, mesclando-as com elementos mongóis. Eles foram conhecidos por seu patrocínio às artes, à literatura e à arquitetura, deixando um legado cultural significativo. A Horda Dourada foi um dos kanatos mongóis que governaram vastas áreas da Rússia e partes da Europa Oriental. Foi estabelecido por Batu Khan, neto de Gengis Khan, e teve sua capital em Sarai, na região do Volga. A Horda Dourada exerceu influência e controle sobre as terras russas, através do domínio da Horda, um sistema indireto de governo. Os governantes da Horda Dourada impunham tributos aos principados russos e governavam através de príncipes locais, mantendo o poder e a estabilidade do Kanato. O Kanato de Yuan foi estabelecido por Kublai Khan, outro neto de Gengis Khan, após a conquista da China. Kublai Khan se tornou imperador da China em 1279 e estabeleceu sua capital em Pequim, que foi renomeada como Cambalik. O Kanato de Yuan marcou o primeiro governo não chinês da China e trouxe uma mistura de influências mongóis e chinesas. Kublai Khan implementou reformas administrativas, expandiu a burocracia imperial e promoveu o comércio e as relações culturais com outros países. Embora a influência mongol tenha sido mais visível em termos de administração política e militar, também deixou marcas na arte, na arquitetura e na cultura das regiões conquistadas. A arquitetura mongol refletia uma mistura de estilos, incorporando elementos da arquitetura chinesa, persa e turca. Os monumentos e palácios mongóis eram grandiosos, com destaque para estruturas como o Palácio de Verão em Pequim e o Mausoléu de Gengis Khan em Ordos. Além disso, a literatura mongol, como o épico A História Secreta dos Mongóis, preservou a história e a cultura do povo mongol. Embora o Império Mongol tenha entrado em declínio e se fragmentado, seu legado como um dos maiores impérios da história continua a ressoar. A expansão mongol teve um impacto duradouro no cenário global, além de estabelecer rotas comerciais cruciais. Isso levou à disseminação de ideias, conhecimentos e inovações em áreas como ciência, medicina, matemática e agricultura. A disseminação da pólvora, por exemplo, foi atribuída em parte às conquistas mongóis, que a trouxeram do Oriente Médio para a China e depois para a Europa. Esse avanço tecnológico teve um impacto profundo na história militar e na forma como as guerras foram travadas. Além disso, o Império Mongol desempenhou um papel significativo na formação de futuros impérios e na evolução geopolítica. A fragmentação do império deu origem a vários estados e dinastias, como o Império Timúrida na Ásia Central e a dinastia Yuan na China. Esses sucessores mongóis
tiveram influência política e cultural considerável em seus respectivos territórios. A influência mongol também se estendeu além das fronteiras territoriais. A história e as conquistas dos mongóis foram registradas e transmitidas por diferentes povos, contribuindo para uma compreensão mais ampla da história mundial. Além disso, a imagem do guerreiro mongol montado a cavalo tornou-se um ícone cultural e inspirou representações na literatura, na arte e no cinema ao longo dos séculos. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal para receber mais conteúdos históricos como esse. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. E se você curtiu o vídeo e aprendeu algo novo, não se esqueça de deixar o seu like.